Bem, então vamos iniciar aqui a resolução do exercício 1 do lucro presumido. Então, estamos aqui diante de um caso hipotético que envolve uma empresa industrial tributada com base no lucro presumido, cujas vendas se sujeitam à substituição tributária do ICMS. Então, o que é que acontece? Em cada operação, né, há uma cobrança do ICMS devido relativamente à operação subsequente a ser realizada pelo cliente, né? E essa cobrança é um valor que a empresa retém como substituta tributária e repassa para o estado do destinatário, o estado do cliente, tá? Que é o ente que detém a competência para exigir esse ICMS. Então, basicamente, o que temos é isso. Os dados são os seguintes, né? Então, nós temos aqui essa tabela em que eu tenho o valor total das vendas, aqui é o total das notas fiscais, inclui o ICMS, substituição tributária, aqui é o montante do ICMS ST que é cobrado em cada operação, que foi cobrado no mês, no período, tá certo? Que é o total. Aqui temos o ICMS normal, que é o destacado na nota fiscal. Temos demais receitas, retenção de imposto na fonte de imposto de renda e retenção de CSLL. Então, com base nessas informações, o que é que o exercício pede? Ele pede que apuremos aqui o imposto de renda e a CSLL a pagar para todo o período. Então, nós vamos pegar desde o primeiro trimestre até o quarto trimestre de 2020, com base naqueles dados. E vamos calcular as 3 cotas para pagamento para cada trimestre. Então, vamos supor que estivéssemos fazendo essa apuração oportunamente, né, no momento adequado, e os pagamentos seriam feitos em 3 cotas. E aí nós vamos utilizar a Selic, os dados da atualização, relativamente ao ano de 2020. E vamos assumir que estivéssemos apurando no prazo correto, que não teria pagamento em atraso. A gente vai só supor isso para fins do exercício, tá? Bom, e também é pedido que para cada trimestre seja calculado o limite fiscal para distribuição de lucros sem incidência de imposto de renda retido na fonte. Então, vamos lá resolver a questão. Então, percebam, temos aqui a tabela, eu copiei e colei aqui na planilha Excel, e agora eu vou fazer a apuração para cada trimestre. Então, eu vou colocar aqui, ó, trimestre de 2020, eu vou colocar aqui o total das notas fiscais. Então, nós vamos ter aqui para o primeiro trimestre montante. Ok? Então, é importante notar aqui o seguinte, como eu mencionei, nesse total de notas fiscais, nós temos que temos o valor da venda em si e o valor do ICMS, substituição tributária, que foi cobrado na operação, né? Então, vejam só, este valor que é cobrado, que a empresa ela é mera depositária, isso não representa uma disponibilidade econômica, quer dizer, a empresa não adquiriu disponibilidade econômica sobre esse valor, porque ele, na verdade, não pertence à empresa, ela simplesmente retém e repassa para o Estado, né, do destinatário, do estado onde está localizado o cliente. Então, embora nós tenhamos disponibilidade financeira, tá? Mas esse recurso não pertence à entidade, à pessoa jurídica industrial aqui, o contribuinte que a gente está trabalhando. Então, nós não poderemos ter incidência de imposto de renda, de CSLL, sobre esse valor que foi recebido, porque não é da empresa. Há disponibilidade financeira, mas não há disponibilidade econômica. A legislação tributária, especificamente no artigo 12 do Decreto-Lei 1598, vou até anotar aqui, ó, Decreto-Lei 98, esse dispositivo ele trata da receita bruta. E em um dos seus parágrafos, ele categoricamente ele determina que valores, né, tributos não cumulativos cobrados destacadamente, em que a empresa seja mera depositária, esses valores eles não integram a receita bruta. Então, do ponto de partida que nós temos, que é a receita bruta, nós já excluímos essa parcela do ICMS substituição tributária.
cobrado nessa operação por conta dessa responsabilidade, né, que é imposta à empresa. Então, aqui nós vamos tirar, olha, o ICMS-ST, porque não faz parte, não integra a receita bruta. E o lucro da atividade, que é um dos componentes do lucro presumido, ele tem como referência principal a receita bruta. Nós já vimos. Então, eu vou tirar aqui IS substituição tributária. Então, fazendo isso, nós vamos chegar à receita bruta. Isso aqui é o que nos interessa. Então, a receita bruta do período, do primeiro trimestre, é de 3.700. Ok? Então, agora, o seguinte, o ICMS normal, ele não é deduzido para fins de determinação do lucro da atividade, aqui no âmbito do lucro presumido. Os tributos incidentes sobre a receita bruta, eles integram a receita bruta e são considerados no âmbito do lucro presumido. É importante não confundir com o caso do PIS e da COFINS, que você já teve uma decisão já no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em que se decidiu, em que se afirmou que não, esses valores eles devem ser excluídos da base de cálculo dessas contribuições. Mas veja, isso é especificamente para o PIS e para a COFINS. No âmbito do imposto de renda e da CSLL, o ICMS destacado na nota fiscal, incidente sobre a operação de venda, não deve ser excluído para fins de determinação da base de cálculo no âmbito do lucro presumido. Esta exclusão, ela só vai ser feita para fins de PIS e de COFINS, tá? Importante destacar isso. Então, aqui nós já temos o valor, em princípio, que seria objeto do percentual de presunção. Então, o lucro da atividade, aqui do imposto de renda, vai ser simplesmente a receita bruta, né, e sobre ela nós iremos aplicar o percentual de 8%, que no caso a empresa industrial vai ser o percentual padrão, 8%. Então, aqui, olha, nós temos do lucro da atividade, o chamado lucro da atividade, que seria algo semelhante ao que nós teríamos em relação ao lucro operacional da empresa. Bom, e aqui, a este lucro, vamos agregar aqui as demais receitas. Então, nós vamos pegar aqui, olha, as demais receitas. Estas não se submetem à aplicação de qualquer percentual. Essas demais receitas podem ser ganhos de capital, rendimentos de aplicação financeira e por aí vai, tá? Então, estes valores, que são categorizados como demais receitas, demais rendimentos, demais resultados positivos, eles são considerados o seu valor total. Não há aplicação de percentual. Então, nós chegamos aqui a esse montante aqui de 650. Então, de posse disso, nós vamos ter o chamado lucro presumido, que é a base de cálculo do imposto de renda. Então, vai ser o somatório desses dois valores. Então, temos 946 mil. Aí, agora eu vou calcular o imposto adicional. O imposto é direto, é 15%. O adicional, lembrando que eu falei em sala de aula, é a parcela do lucro presumido, a parcela da base de cálculo, que excede o total, o produto do número de meses por 20 mil, número de meses do período da apuração. Então, no nosso caso, estamos com um trimestre, temos 3 meses, né? 3 vezes 20, vamos ter 60. Então, via de regra, né, tentando sintetizar isso aqui, o adicional equivale a 10% sobre o excedente aos 60 mil, no caso do lucro presumido, que é uma apuração trimestral. Então, vamos ter aqui, ó, a parcela que excede 60 mil, quanto é? 886 mil. Sobre ela, eu aplico os 10%. Então, eu tenho um adicional de 88.600. Então, eu tenho um IRPJ devido aqui de 130.500.
500. Esse aqui é o nosso valor apurado do trimestre. Bem, apurado o imposto devido, né, agora nós vamos abater o imposto de renda retido na fonte, que neste caso nós temos. Né? Então, nós iríamos abater o montante da retenção, que está aqui. Tá? 53 mil. Tá? E deduzindo esse valor, nós vamos chegar ao IRPJ apagado o período. Então, nós teríamos aqui 77.500. Tá? Deixa eu só... Então, como na atividade, né, pede que nós calculemos as cotas, né, indica que a empresa vai recolher esse tributo aqui em 3 cotas, nós vamos fazer esse cálculo. É importante lembrar o seguinte, nas cotas, a primeira cota, como nós vimos em sala de aula, ela não tem atualização. A segunda cota, ela vai ter uma atualização monetária de 1%, e a segunda cota, ela vai ter atualização referente à Selic do segundo mês após o período de apuração, mais 1%. Naturalmente, estou considerando que estes pagamentos, ou seja, os pagamentos das cotas, serão realizados no vencimento. Tá? Se houver algum pagamento em atraso, aí vai ser considerado o vencimento do tributo normal, que é o último dia do mês subsequente, o último dia útil do mês subsequente ao término do período de apuração, e aí vai ter incidência de multa de mora e também a Selic acumulada e mais 1% do período do mês de pagamento. Mas no nosso caso, nós estamos assumindo que os pagamentos serão feitos no prazo, no vencimento. Tá? Então, não há que se falar de multa de mora, apenas da atualização normal própria do cálculo das cotas. Então, vejam só. Primeira cota. Nós, lembrando, as cotas têm que ser iguais e sucessivas. Então, se eu decidir pagar em 3 cotas, que é possível, o valor mínimo da cota é R$1.000. Né? Então, se foi decidido pagar em 3 cotas, eu tenho que ter 3 valores iguais. Então, vou pegar aqui 177.500 e dividir por 3. Vou arredondar aqui. A primeira cota, não há que se falar de atualização. Ok? Não há que se falar de atualização. Na segunda cota, nós vamos ter o valor principal, tá? Que vai ser o 59.167. E nós vamos ter a atualização, nesse caso aqui, de 1%, que é do mês do pagamento. Isso é regra. Quando você paga após o vencimento, no mês do pagamento, você tem, por definição legal, a incidência de 1% de atualização. Né? Então, neste caso aqui, olha, o vencimento da primeira cota é o último dia útil de abril. Da segunda cota, vai ser o último dia útil de maio. Então, aqui eu vou ter 1% sobre o valor do principal. Ó, arredondar. Tá? Aqui é o total a ser pago. Lembrando, estou considerando que o valor vai ser pago no vencimento, certo? Não vai ter atraso. Bom, e por fim, no caso a terceira cota, ela vai ter, além do 1%, ela vai ter também a atualização, no caso da Selic, que neste nosso caso é a Selic do segundo mês após o período de apuração. Tá? Então a Selic vai ser, a Selic, no caso, o período de apuração finaliza em março, primeiro mês, abril, segundo mês, maio. Então, nós vamos considerar a Selic do mês de maio para atualizar a terceira cota relativamente aqui ao primeiro trimestre. Tá? O vencimento da terceira cota é junho. Então, eu vou ter a Selic acumulada do segundo mês, a partir do segundo mês, após o período de apuração, sendo acumulada até o mês anterior do pagamento, que no caso vai ser só maio, então vou ter a Selic de maio, mais 1% relativamente ao mês do pagamento, que é
que seria junho. Tá? Então, essa atualização ela continua. Deixa eu só... O valor do principal, deixa eu só buscar aqui. Tá? 1% continua, e aí eu vou olhar lá na tabela, tá? Da receita, que eu mostrei em sala de aula, a tabela que tem as taxas de juros Selic mensais, né? Então, para a gente saber qual é a Selic do mês de maio de 2020, que a gente vai utilizar aqui para correção. Então, perceba, como mostrei em sala de aula, nós temos esse site, eu vim no site oficial aqui, tá? Da Receita Federal, no portal gov.br. Então, nós vamos aqui buscar aqui taxa de juros Selic, aqui a taxa mensal, e eu vou buscar aqui, ó, eu quero a Selic do mês de maio de 2020. Então, vejo aqui o ano, na coluna, e vou na linha relativamente ao mês de maio. Então, quanto eu tenho aqui? 0,24. Então, este 0,24% eu vou considerar lá na atualização da terceira cota do primeiro trimestre de 2020. Tá? Bem, já conhecendo a Selic, no caso a Selic de maio, que o índice foi de 0,24%, nós bastaríamos aplicá-lo aqui sobre o valor da cota. Então, vou colocar aqui para arredondar, se fosse o caso, vezes 0,24. Nós teríamos 142. E o total da cota seria R$ 59.900,34, tá? Então, veja bem, vencimento da primeira cota, abril, último dia útil de abril, segunda cota, último dia útil do mês de maio, né, porque a gente está falando de primeiro trimestre, né? Então, com atualização de 1%, e a terceira cota, último dia útil do mês de junho, com atualização tanto da Selic acumulada, no caso a Selic do mês de maio, e 1%, tá? Bom, então aqui, feita essa primeira parte, agora vamos passar para CSLL. Então, eu vou só copiar aqui, porque vamos ter algo muito parecido. Vamos aproveitar esses valores, tá? A estrutura, pelo menos. Vou ver aqui, olha, no caso da CSLL, nós teríamos aqui aplicação do percentual de presunção sobre a receita bruta. No caso da CSLL, o percentual para a indústria é 12%. Tá? E as demais receitas seriam os 650 mil mesmo. Então, aqui nós chegaríamos ao resultado presumido em 94. Agora, bastaria fazer o cálculo da CSLL, bastante simples. Aqui eu vou aplicar o percentual de 9%. De 98, teríamos aqui, olha, CSLL. Devida. Só que nós também temos retenções, né, de CSLL no período. Então, simplesmente, eu vou buscar essas retenções. Os 37 mil. Opa. Mil. Eu vou ter aqui a CSLL H de 61.460. O cálculo da cota vai ser da mesma forma, tá? Aqui não vai ter diferença. Veja só, se eu vou pagar em cotas o imposto de renda, eu vou ter que pagar a CSLL também em cotas, tá? Então, aqui, dividir primeira cota, simplesmente o valor, 1/3 desse valor, né? Tá ok? A segunda cota, né? Nós vamos ter o valor do principal mais 1% de atualização. E a terceira cota, o valor do principal mais a Selic acumulada, que no caso a gente pegou a do mês de maio, lembrando, né? Ela é de 0,24%. E nós vamos chegar à atualização aqui de 1%. Ok? Então, chegamos à terceira cota. Ok? Bom, agora o cálculo do limite fiscal de isenção para distribuição de
lucros, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos partir do lucro presumido, que é a base de cálculo do imposto de renda. Vai ter que buscar lá em cima isso aqui, ó. Certo? Nós vamos deduzir o imposto de renda, que no caso é o imposto de renda devido. Eu não vou pegar o imposto de renda a pagar, porque qual é o montante devido pela empresa no período, tá certo? O imposto de renda é 230.500. Só que 53 mil foram pagos, digamos, antecipadamente por conta da retenção. Mas o tributo a ser considerado não é os 177.500, que aí é só o que restou para pagar via DARF. Tem que considerar 230.500, tá? Venho aqui, o mesmo raciocínio vale para CSLL. Então, vou pegar aqui o valor CSLL devido. Vou abater aqui o PIS, PASEP, tá? E aqui eu vou considerar já a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que determinou que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, então eu já vou considerar isso agora. Então eu vou pegar aqui, olha, vou somar as receitas, certo? Eu tenho que tirar o ICMS, substituição tributária. Eu já tenho aqui a receita bruta do trimestre, tá? Lembrando, PIS e COFINS, a apuração ela é mensal, ok? Mas para fins do nosso cálculo aqui, eu vou considerar o valor trimestral, porque eu tenho que considerar o do período. Tá? Mas a apuração mesmo ela é mensal. Então, quando você for apurar para pagar o PIS e a COFINS, tem que apurar mensalmente. Então, eu vou considerar a receita bruta, que eu já estou deduzindo aqui o ICMS, substituição tributária, que ele não faz parte da receita bruta e não é para ter repercussão tributária, nem imposto de renda, nem CSLL, nem PIS, nem COFINS. Tá? Só que especificamente em relação ao PIS e a COFINS, nós vamos poder deduzir, excluir da base de cálculo dessas contribuições o ICMS destacado na nota fiscal. Então, vou tirar aqui, ó. Tá? Esse ICMS não faz parte da base de cálculo. Então, vamos ter aqui 3.034, né? Deixa eu ver aqui. E aqui eu vou aplicar a alíquota de 65%. Então, eu tenho aqui 19.721 a título de PIS. COFINS, mesmo modo, eu vou pegar aqui, ó, receita bruta menos ICMS destacado. Vezes 3%. 91,20. Então, o limite fiscal de isenção é 506.299. Então, a empresa, tá, ela poderia distribuir lucros com isenção de imposto de renda retido na fonte, sem precisar da escrituração contábil para demonstrar a efetividade desse lucro, né, até o limite de 506.299. Então, este seria o limite fiscal para este trimestre, para o primeiro trimestre que a gente está trabalhando. Bem, então, com isso, concluímos a atividade relativamente ao primeiro trimestre. Tá? Fizemos a apuração do imposto de renda e da CSLL, fizemos o cálculo das respectivas cotas, tá? Estão aqui. E, ao final, calculamos o limite fiscal para distribuição, né, de lucros com isenção do imposto de renda retido na fonte. Agora, para o segundo trimestre, vamos aqui buscar os mesmos dados aqui, a mesma estrutura, na verdade, e a gente vai fazer só o manejo dos dados, né, das fórmulas. Então, aqui nós vamos ter a receita
ter aqui de abril a junho, segundo trimestre. Do mesmo modo, buscar aqui CMS-ST, eu quero reduzir. Chegamos aqui a uma receita bruta de 5 milhões e 100. Do mesmo modo, aqui aplicamos o percentual, tá, de 8%. E aqui vou buscar as demais receitas. Meses também. Abril, maio e junho. O presumido, 658 mil. Calculo os 15%. O adicional, 10% da parcela que é 760 mil. Chego no imposto devido de 158.500. Agora eu vou buscar aqui o fonte. Os 3 meses. Tá? 65 mil, chego 93.500 a pagar. E agora eu vou fazer o cálculo das cotas. Tá? Perceba, aqui estou no segundo trimestre. Ele finaliza em junho. Então, o vencimento da primeira cota é julho, último dia útil do mês de julho. Da segunda, vai ser agosto. E da terceira, setembro. Então, a primeira cota é simplesmente o valor a pagar, no caso são 3 cotas, vai ser 1/3, tá? A segunda cota vai ser esse valor do principal, que é 1/3, atualizado, aí você acrescentando 1%. E o da terceira cota, ele vai considerar o principal, o 1%, que é do mês do pagamento, mais a Selic do segundo mês após o período de apuração. O período de apuração terminou em junho, o segundo mês é agosto. Tá? Então, eu vou ter que buscar a Selic do mês de agosto. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente vai lá no site e vai buscar esse valor. Vamos lá. Então, aqui, ó, nós pegamos aqui o último mês de maio, estamos na coluna de 2020. Agora eu quero de agosto. Então, simplesmente eu vou aqui na linha do mês, olha, agosto, qual vai ser a Selic? 0,16. Tá? Vamos lá. É simplesmente o valor do principal vezes 16. Então, com isso, nós chegamos ao valor de R$ 49,87 aqui de atualização. E temos uma terceira cota no total de R$ 31.528,21. A segunda, R$ 31.478,34. E a primeira, R$ 31.166,67, que esta primeira, repetindo, ela não tem qualquer atualização. E reforçando, estou fazendo os cálculos aqui, considerando que os pagamentos teriam sido feitos no prazo. Está estipulado. O último dia útil de julho para a primeira, o último dia útil de agosto para a segunda cota e o último dia útil de setembro para a terceira cota, tá? Do contrário, teríamos que calcular também a multa de mora e a atualização. Por exemplo, se a primeira cota fosse paga em atraso, eu teria multa de mora, mais a atualização correspondente. Então, bom, as demais receitas aqui, está atualizada aqui a fórmula de 22. Então, nós vamos ter aqui o lucro presumido 612, o lucro da atividade, 250 para as demais receitas. Vamos ter um resultado presumido de 862 mil. Com isso, aplicando 9%, vamos ter a CSLL devida de 9%. Bom, e aplicando 9%, nós vamos ter a CSLL devida de 77.580. Bom, vou buscar aqui o montante de CSLL retida. Tá? Aqui 51 mil. E chegamos a uma CSLL apagada de 26.580. E aí, da mesma forma, vamos fazer o cálculo aqui, ó, lembrando, vencimento aqui julho, agosto, setembro. Então, aqui,
Primeira cota sem atualização nenhuma, segunda cota só com 1% e a terceira cota 1% e Selic. No nosso caso, nós vimos que era 0,16%. Então, fiz o cálculo, deu R$ 14,18. Temos aqui o cálculo das três cotas. Bom, e passando agora para o limite fiscal para isenção de distribuição de lucros, nós vamos ter aqui que o lucro presumido, se ele está buscando o valor correto, temos 658 mil, imposto de renda, 158.500 o devido, CSLL 77.580, e agora vamos ver aqui o PIS e a COFINS. Vamos pegar aqui, deixa eu só atualizar aqui essa fórmula. Eu vou tirar o ICMS, conta da decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, eu vou ter a receita bruta, deduzo o ICMS, que está incluso na receita bruta, tá? E deve ser assim mesmo, tá? A receita bruta não vai mudar por conta disso, você apenas faz um ajuste para apurar o PIS e a COFINS, mas não faz esse ajuste para o imposto de renda e para a CSLL. Vamos ter aqui também. Nós vamos ter aqui um limite fiscal de R$ 269.277. Repetindo, este é o montante que a empresa pode distribuir a título de lucros, sem a incidência do imposto de renda retido na fonte, sem a tributação lá no beneficiário e também sem precisar comprovar, demonstrar que este foi seu lucro efetivo, porque a apuração tributária, conforme prevê a legislação, já demonstra isso. Ele considera basicamente a base de cálculo que ele pagou, sobre a qual ele pagou o imposto de renda, deduzido dos tributos. Ele está demonstrando que, na perspectiva tributária, nos termos da legislação, ele teria lucro livre, assim, teria um lucro disponível para distribuição e que não deveria ser objeto de tributação no valor de R$ 269.277. Se ele fosse distribuir um valor a maior, aí a parcela excedente precisaria ser comprovada por meio da contabilidade. Então, ou seja, a empresa precisaria demonstrar que o lucro efetivo apurado na contabilidade é superior ao limite fiscal. Tá? Então, essa é a exigência. Partindo agora para o terceiro trimestre, vou aproveitar a mesma estrutura, tá certo? Lá. Eu vou copiar e vou colar e vou só atualizar as fórmulas. Então, terceiro trimestre, nós teríamos terceiro trimestre é dos meses de julho, agosto e setembro. Tá? Vou atualizar essa fórmula agora. Teremos uma receita de 44.800.000, tá? O lucro da atividade não vai mudar, é 8% da receita bruta. As demais receitas, vamos buscar aqui 100. Teríamos um lucro presumido de 1.184.000. O imposto, 15%. O adicional, 10% sobre o excedente a 60.000. A parcela que excede 60.000, o que no caso é 20.000 vezes 3 meses do período de apuração. Nós chegaríamos a um imposto devido de 290.000. E imposto de renda retido na fonte, teríamos aqui de total de 60.000, chegaríamos a um imposto a pagar de 230.000. Dividindo em 3 cotas, chegamos a esses valores. Primeira cota, não tem atualização. O vencimento, aqui, ó, finalizou
Em setembro, o vencimento da primeira cota é o último dia útil do mês de outubro. O vencimento da segunda cota é o último dia útil do mês de novembro. A segunda cota vai ter atualização apenas de 1%. E a terceira cota, vencimento último dia útil do mês de dezembro, vai ter atualização de 1% mais a Selic. Neste caso, a Selic que a gente vai considerar é a Selic do mês de novembro. Aí nós vamos lá no site, novamente, para buscar essa Selic. Nós teríamos a Selic de novembro, seria 15%. Tá? Lembrando, estamos fazendo relativamente ao ano calendário 2020. O exercício se reporta ao ano de 2020, tá? Então, vamos ter isso aqui, ó. 15, teríamos R$115 de atualização pela Selic. Então, chegaríamos a esse valor. No caso da CSLL agora, que já está atualizado, teríamos um resultado presumido de 1,376, aplicando 9%, chegaríamos aqui a um total, uma Selic, uma CSLL devida de 123.840. Vamos abater a retenção que a atividade indicou que teria. Temos 40 mil de retenção e uma CSLL a pagar de 83.840. Aqui do mesmo modo, a primeira, né? Temos um vencimento aqui para outubro, segunda, novembro, terceira, dezembro. Então, a primeira não tem qualquer atualização, a segunda teria 1%, e a terceira, 1% mais a Selic. Então, no caso, a Selic aqui foi 0,15%. Chegamos aqui ao montante da terceira cota. Certo? Então, aqui, fazendo o cálculo do limite fiscal, nós teríamos o lucro presumido, que foi 1.184.000, que a gente calculou aqui em cima, ó, certo? Menos o imposto de renda do período devido, CSLL do período, e o PIS, nós vamos aqui atualizar. 70 vai abater aqui o ICMS do período, 25. Um modo de colocar aqui de novo. Para o cálculo da COFINS. Certo? Fazendo isso, chegamos aqui ao limite fiscal. Só conferir aqui se eu peguei a coluna certa. Temos aqui agora o limite fiscal. Repetindo, o montante que a empresa poderia distribuir a título de lucros, com isenção do imposto de renda retido na fonte e sem tributação lá no beneficiário. Para tanto, sequer precisaria fazer qualquer comprovação. A comprovação é do resultado, do limite e a própria apuração fiscal. Só necessitaria da contabilidade para demonstrar o lucro que foi distribuído se o valor distribuído excedesse esse limite. Ok? Então, importante ter isso em mente. Agora, observando aqui que eu comentei em sala de aula, é que, muito embora não haja uma vedação tributária do ponto de vista de distribuição quanto a esse limite, é muito importante do ponto de vista técnico que o contador faça a distribuição até o limite do lucro contábil, no máximo. Porque você pode ter situações no lucro presumido de, eventualmente, você apurar prejuízo contábil e ter um limite fiscal passível de distribuição. Ou então ter um lucro contábil inferior a esse limite fiscal. Então, não é interessante fazer a distribuição de um lucro que não existe. A gente tem que confiar na informação que é obtida, que é gerada pela contabilidade. Se você continuamente distribuir resultado pelo limite fiscal e este sendo sempre maior do que o contábil,
você vai chegar num momento que você vai destruir muito valor da empresa. Então, você pode chegar no limite até você gerar um patrimônio líquido negativo, porque vai chegar um ponto que você está tendo prejuízo, imagine só. Ou então você está distribuindo, tirando do ativo mais do que aquilo que é gerado pelas operações. Para fazer frente, depois que se consumir o capital que tiver disponível ali, para fazer frente a essas saídas acima do lucro que foi gerado, a empresa vai ter que buscar recursos, capital de terceiros. Ou então ter uma capitalização dos sócios, mas aí não tem sentido. O sócio tira o lucro e capitaliza, tira o lucro e capitaliza. Então não tem sentido. Então você pode chegar a uma situação delicada para a empresa. Então o limite fiscal ele é um parâmetro, mas o que deve ser seguido efetivamente, que deve ser balizado sempre para se avaliar o quanto vai ser distribuído, deve ser o lucro contábil. Por isso que eu recomendo que a empresa tem que ter sua contabilidade, não pode prescindir disso. Agora, se de repente a empresa só mantém o livro caixa, o contador só faz a escritação do livro caixa, ele não vai ter um parâmetro de distribuição. Então, lá na frente, você pode ter uma situação de insolvência, então você começa a enxergar alguns sinais, porque você está retirando da empresa mais recursos do que aqueles gerados pelas operações dela. Então, é uma situação que um tanto quanto delicada. Tá? Então, é preciso observar isso. Como parâmetro principal, repito, para essa distribuição, apesar da legislação dispensá-lo, mas eu acho que como parâmetro principal temos que vislumbrar aqui, considerar sempre a situação em que esse limite fiscal estivesse lastreado por lucros apurados na contabilidade. A situação ideal é essa. Tá? Tecnicamente é o que deve ser feito. Bom, agora vamos aqui para o quarto trimestre, quarto e último trimestre. Copiar aqui e colar, a gente vai repetir as mesmas informações. Tá? Então, aqui, total das notas fiscais. Vou pegar aqui agora de CMS substituição tributária. Demais receitas. Vamos buscar aqui também, que nós temos aqui na tabela. Chegamos aqui no lucro presumido de 2.884. Imposto, 15%. Adicional, 10% da parcela que é 760 mil. Temos o imposto devido de 715. O fonte, buscar aqui 150. Então, as cotas, temos um imposto a pagar de 565 mil, dividimos aqui em cotas, lembrando, aqui, olha, finalizamos aqui o 4º trimestre, 31 de dezembro. Então, o vencimento da primeira cota é o último dia útil de janeiro, segundo, último dia útil de fevereiro, terceiro, último dia útil do mês de março, do ano seguinte, né? Primeira cota não tem atualização, segunda tem atualização de 1%, e a terceira tem atualização de 1% mais a Selic. Aí agora a gente também vai lá na tabela buscar a Selic. No caso, a terceira cota vai ser atualizada pela Selic do segundo mês após o período de apuração. Neste caso, vai ser de fevereiro. Então, nós vamos agora na tabela, vamos buscar a Selic no mês de fevereiro de 2021. Tá? Então, aqui, voltando, nós vamos ter aqui, olha, de fevereiro de 2021. Então, foi quanto? 0,13%. Então, vamos ter... Bom, então, agora vamos fazer o cálculo. Então, vamos ter o principal, como é que vai arredondar? Vezes 0,0013. Então, esse é o valor da atualização. Tá? A CSLL já está calculado aqui. Vou só buscar aqui essa retenção. 95, o valor a pagar R$ 199.840. Dividimos em cotas. Aqui, janeiro, vencimento, fevereiro e março, tá? Repetindo, isso é importante. A primeira cota não tem atualização, a segunda vai ter 1% e a terceira vai ter a Selic do segundo mês, no caso fevereiro, mais 1%. Então, a Selic de fevereiro nós vimos que foi 0,13%. Então, aqui chegamos ao cálculo final aqui das cotas da CSLL. Bom,
No que compete ao limite fiscal, nós vamos ter esses valores, vamos pelo menos que atualizar esse do PIS e da COFINS, que é para deduzir aqui a parcela do ICMS. Então, nós vamos buscar aqui esse valor e, do mesmo modo, aqui também para COFINS. Nós chegamos ao total de 1.580.846. Tudo bem? Bem, pessoal, então é isso. Concluímos a correção do exercício número 1. Posteriormente, nós também vamos disponibilizar a correção do exercício número 2. E, oportunamente, nós também vamos disponibilizar a planilha que utilizamos aqui nesta correção. Então, um forte abraço e até a nossa aula.